Bom dia. Vocês estão passando bem? Graças a Deus, é a Meixo Sama. Já estamos em agosto, né? Mais da metade do ano já passou. E nós estamos reunidos hoje mais uma vez para agradecer a Deus, a Meixo Sama, toda a proteção, graças, as bênçãos que temos recebido. Na verdade, a maioria das graças e bênçãos que recebemos, nós nem percebemos. Talvez é até melhor não perceber. Imagina, eu tenho que botar a minha vida em risco primeiro para saber que Deus está me protegendo, né? Eu preciso ter uma doença sem cura para ir ver o milagre. Deus está me protegendo mesmo. Então, às vezes, nós, por termos tanta proteção, achamos que Deus nem sabe que nós existimos. Achamos que Deus nem está por trás de nada disso. Mas, na verdade, acredito que é o contrário. Não precisar perceber que Deus está por trás é que Ele está por trás, né? Imagina, algum bandido tem que botar uma arma na sua cabeça, apertar o gatilho e a bala não sair para você perceber que Deus está atuando. Um médico tem que dizer para você que você só tem 3 meses de vida para você vir receber Jorei e perceber que Deus está atuando. Eu prefiro nada disso, prefiro ficar no meu cantinho sossegado, com a minha família, vivendo tranquilo e agradecer. Deus, obrigado por eu não precisar passar por esse tipo de aprimoramento para perceber que o Senhor existe e que está me protegendo. Nesse mês em especial, Meixo Sama, que nos alertou para a importância da alimentação sem o uso de adubos químicos, inseticidas, qualquer defensivo agrícola. Nós estamos oferecendo também nossa gratidão a Deus pelos alimentos. Por isso, esse mês ainda tem mais alimentos, todos colhidos através dos nossos membros, dos seus lares, lá da cidade operária, do Maiobão, daqui mesmo do nosso quintal. Então, nós estamos oferecendo aqui os alimentos. E esse então é o mês que a gente reflete mais sobre a agricultura natural, sobre a importância da alimentação natural. E os senhores já imaginaram, pensaram? Eu fiquei pensando, eu estive no solo sagrado e vi lá a exposição. E tinha um vídeo muito interessante mostrando. Você já pensou quanto tempo leva para uma alface ficar pronta para a gente comer? São de 30 a 50 dias. E sabe quanto tempo a gente leva para acabar com ela comendo? Não dá nem 1 minuto. Nem 1 minuto. Uma manga. Imagina, você planta o caroço da manga. Ela leva 30 anos para nos dar a primeira manga. E aí a gente leva o quê? 5 minutinhos já chupou ela todinha, só sobrou o caroço para a gente plantar e esperar 30 anos. Não é assim? Então, Meixo Sama fala, né? Será que nós estamos pensando, refletindo sobre a importância do solo, que através que a gente põe um caroço no chão e o solo nos dá uma árvore cheia de comida? Quantas mangas uma mangueira dá? Não sei, a gente morre e não consegue contar. Então hoje nós estamos reunidos também para refletir e agradecer a Deus por permitir que a nossa vida possa ser continuada através dos alimentos. Vocês já pensaram se não tivéssemos alimentos? Lembra aí, há 2 meses atrás teve a greve dos caminhoneiros, não foi? E começou a desaparecer alimento, ficar mais caro, não foi? Ou aqui ficou mais barato? Não, todos nós sentimos. E olha que a natureza continuava produzindo, mas os alimentos não estavam chegando nos mercados. Imagina se a natureza parar de produzir. Se ela não quiser mais dar nenhum fruto para nós, virar um deserto, nós vamos morrer. Então o Meixo Sama
nos orientou, nos conscientizou de que o solo está vivo. E o solo recebe a semente e serve o homem através dos alimentos. Então nós que nos alimentamos desses produtos, precisamos agradecer também em cada dia a permissão de poder nos alimentar. Mas existe um outro problema, que são os adubos químicos, são os inseticidas, que vão entrando nos alimentos, nas verduras, nos legumes, e vão nos adoentando, vão tirando nossa saúde. Já existem várias pesquisas, né, mostrando. Ontem, inclusive, alguém mandou para mim que um rapaz lá nos Estados Unidos ficou provado que ele teve câncer de estômago por estar comendo produtos de soja de uma determinada empresa. E ele foi indenizado em R$1 bilhão. Sabe qual é o veneno que bota? Mata-mato. É esse aí que a gente usa para o capim não crescer muito. Que diz que na embalagem está dizendo que não tem perigo. Mas lá nos Estados Unidos tem. É só no Brasil que não tem, né? Parece que do hemisfério sul não tem problema esse veneno. Só mata quem está no hemisfério norte. Mas está lá no site da BBC, né, Brasil. Esse senhor vai ganhar R$1 bilhão porque ele tem câncer. E aí sabe o que ele disse? O que adianta ganhar esse R$1 bilhão se eu vou morrer por causa disso? Então mesmo que ganhe esse dinheiro todo, não resolve, você vai morrer. Então nós messiânicos, através da orientação, do amor do Meishu Sama, fomos alertados. Porque nossos problemas de saúde, em muitos casos, vêm da nossa alimentação. Vem da alimentação cheia de veneno. E aí o que fazer? Mas a gente não vai comer, vai ficar com fome? Não, nós precisamos cobrar, né? Nos cobrar e cobrar da sociedade a produção de alimento saudável. Então eu estava, né, conversando. Há 50 anos atrás, ninguém ligava para plantar soja. Sabe por quê? A gente não usava óleo de soja, a gente usava banha. A gente não tomava leite em pó, tomava leite da garrafinha que ia pegar na vacaria. Eu lembro da minha avó indo na vacaria todo dia com 2 garrafas pegar leite. Hoje a gente toma leite em pó, a gente precisa do óleo de soja. E aí a maior produção de grãos do Brasil é soja, né? Em vários locais, tem várias cidades, Rio Verde, Luiz Eduardo na Bahia, Rio Verde em Goiás, todos só plantam soja. Então eu dediquei na Bahia, no interior da Bahia, e eu ia para Luiz Eduardo, para Barreiras, que é quase em Brasília. E lá tem a maior produção de soja da Bahia, né? E o pessoal que trabalhava, que era membro, que trabalha na empresa de lá, que produz a soja, eles diziam: o senhor já olhou na estrada? São 800 quilômetros entre Salvador e Barreiras. Já. O senhor já viu quanto grão de soja tem? O senhor já reparou que não brota nada? Não brota. Pode chover à vontade que aquela soja não brota. Sabe por quê? Porque ela é manipulada para não brotar. Eles botam veneno para não brotar, para ninguém usar a soja deles em outro lugar. Aí quando a gente come a soja, através do leite, através do óleo de soja e de tantos outros produtos, nós estamos comendo aquele veneno. Aí todo dia um pouquinho, aí um dia fica com câncer, né? Qualquer problema a gente morre e pensa que é porque eu estou velho, né? É porque eu estou muito estressado. Não, é só soja. Aí os senhores vão: mas reverendo, o que nós vamos fazer? Simples.
Como há 50 anos não havia soja, essa dependência da soja, por que hoje tem? Porque a gente quer. Então, se a gente começar a procurar se alimentar de alimentos mais saudáveis e desejar, vai ter mais gente produzindo. Eu sempre conto, há 2 anos e meio atrás, quando eu cheguei aqui, eu não achava uma feira de produto orgânico ou natural. Hoje tem 7 aqui em São Luís. Por quê? Porque eu acho que eu comecei a pensar, eu quero. Então o Meixo Sama afirma, e esse ano é o ano da gente aprofundar nesse que o homem depende do seu pensamento. Então eu não só penso que quero, mas na minha casa tem um tomateiro, que mês passado deu 5 tomates. Eu comi 3, dei 2 para minha esposa, porque eu sou maior. Mas é um tomatinho desse tamanho. Aí você fala, mas reverendo, esse tomate só não vai ele alimentar, né? Não vai mesmo, garanto, não alimenta. Mas o meu desejo, mostrando para Deus, não é o solo que produz o alimento, não é através dele que Deus me alimenta, então eu quero mostrar para Deus que eu quero comer coisa saudável. Então eu tenho hortelã, manjericão, tomate e um pezinho raquítico de couve. Porque eu moro num apartamento, né? Até mostarda, mostarda. Mas a mostarda já produziu, agora só tem uma folha grande. A gente tirou a mostarda. Então, eu gostaria de pedir aos senhores, vamos fazer esse sono, pensar todo dia, puxa, Deus, me dê oportunidade, eu quero comer alimentos saudáveis. E cuida de uma alface, de uma couve, qualquer coisa. Eu moro num apartamento, no 11º andar, e tenho hortelã, tenho couve, tenho tomate, e cuido lá e vou utilizando um pouquinho, mas utilizo. Então, se o nosso sono se voltar para isso, vai mudar. Certo? E esse mês, que é o mês da agricultura natural, então até para ajudar que as pessoas se conscientizem disso, nós vamos receber o ministro Carlos Daniel, que é o secretário nacional de Horta Caseira e Vida Saudável, e a professora Creuza, que é formadora de multiplicadores e capacitadora da Horta Saudável. Eles vão vir dia 23 de agosto, 22 na verdade, aí dia 23 nós vamos à Universidade Federal do Maranhão, lá no Polo de Pinheiro, apresentar esse projeto, porque a universidade está interessada na capacitação de professores para o ensino fundamental, utilizando a horta caseira. Então nós vamos lá passar o dia 23, sexta-feira, apresentando e discutindo como dá para viabilizar isso, para capacitar professores. A universidade vai capacitar professores do ensino fundamental, criar um curso de capacitação para essa parte da agricultura natural. Também, no dia 25, aqui, pela manhã, de 9 a meio-dia, vai haver encontro de agricultura natural, de palestras para pessoas que desenvolvem horta familiar, produção familiar, e também de alguns municípios que estão interessados, até a Prefeitura de São Luís também vai mandar um representante, para vir conversar de como pode viabilizar esse projeto de horta caseira e produção familiar. Por quê? Para uma empresa grande que planta, usar adubo químico tem dinheiro, envolve dinheiro. Mas para a pessoa que planta uma pequena horta e vende numa feira livre, ela não tem dinheiro, graças a Deus, para botar veneno. Então ela precisa aprender uma maneira que não utiliza veneno. Então nós estamos organizando no dia 25 de agosto esse trabalho de manhã para pessoas da sociedade. E na parte da tarde, de 2 às 5 horas, nós vamos fazer para o público da nossa igreja. Aí voltado para essa horta em casa mesmo. Então, as pessoas que estiverem interessadas, por favor, procure o seu Jorei Center para inscrever, porque nós só temos 80 vagas para a parte da tarde.
Então, quem quiser participar, por favor, comunique o seu responsável de Jorei Center para se inscrever, porque o ministro Daniel e a professora Creuza vão trazer um material, então eles têm um limite para trazer, né, esse material que seria para 80 pessoas, tá certo? Então, esse mês nós vamos nos voltar a fazer essa conscientização, que não é só esse mês, é o ano todo, porque a gente não come só no mês de agosto, a gente come todo ano, né? Então, é preciso ter essa consciência. Mas também um outro assunto que mês passado eu comuniquei aos senhores que eu fui ao Japão, não é? Que eu ia para o Japão. Já fui, já voltei, já estou aqui, né? Sou eu mesmo. Mas os senhores, eu perguntei aos senhores, quem que quer ir? Aí todo mundo disse, pode comunicar a Meixo Sama que eu vou. Confirma, né? Só a metade. Passei por mentiroso. Então, eu comuniquei a Meixo Sama. Quem estava no culto do mês passado, eu falei, olha, Meixo Sama, o senhor pode começar a arrumar as camas aí, as redes, né? Porque vai vir um monte de maranhense. Como ele calou, acho que ele está, né, consentiu, né? Porque quem cala, consente. Mas nessa caravana que eu acompanhei, foram 36 membros e 6 ministros, né, que eu estava participando. Nós saímos no dia 22 de julho do Brasil. Como o Japão fica do outro lado, por exemplo, agora são 10 da noite do dia 12, nós estamos 10 da manhã. Lá está adiantado 12 horas. Então eu saí daqui dia 22 às 11h40 da noite, e cheguei lá dia 24 às 5 da tarde, que era 5 da manhã daqui. São 30 horas de voo, né? A gente para, aí fica 4 horas esticando as pernas, depois entra no avião de novo e vai embora. São 9h30 daqui até Dubai, e de Dubai até o Japão são mais 14 horas. E 4 horas sentado. Mas é um avião, não é esse avião pequenininho da gente, é um avião grandão, né? Dá para andar, é confortável. Bom, e ao chegar lá no Japão, né, a gente chega, aí fica meio confuso o horário, né? Porque tem a história do fuso horário e a gente fica meio confuso mesmo. A hora que é para estar acordado, a gente está dormindo, a hora que é para dormir, a gente está acordado, a hora que é para estar, né, para comer o café da manhã, está almoçando. Então fica meio esquisito nos 3, 4 primeiros dias. Bom, mas ao chegar no Japão, nós recebemos os membros que são da região sul, Londrina, Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, Criciúma, né, da região sul. E esses membros, eu, como os outros ministros também, eu fui ministrando, Jorei e conversando. E aí eu fiquei muito feliz, né? Porque tinha uma senhora chamada Rosa, ela é descendente. E eu perguntei, dona Rosa, como é que a senhora decidiu vir ao Japão? É a primeira vez? É a primeira vez. Mas sendo descendente de japoneses, nunca pensou em vir ao Japão? Ah, não, nunca pensei. Mas ano passado, né, ela tem parentes no Japão, distantes, né, irmãos do pai dela. E ela falou assim, ano passado, nasceu uma vontade de vir ao Japão. No solo sagrado, nem é visitar os parentes. E aí eu comecei a pensar, puxa, aí uma pessoa de Londrina contou que participou da caravana, ela ficou toda feliz, e no culto mensal, assim como os senhores estão hoje, ela falou para a amiga dela do lado, dona Meris, Meris, vamos para o Japão? Vamos. A Meris também é descendente de japoneses. Na semana seguinte, a amiga dela vem com passaporte. Olha, já estou com passaporte. E ela nem tinha tirado dela. Aí ela pensou, puxa, se eu convidei a Meris e a Meris já tem o passaporte, foi lá e tirou o passaporte, eu vou tirar o meu também. E no final, ela e mais 3 pessoas começaram a se organizar. Tiraram o passaporte, fizeram oração. E aí ela disse uma coisa, o ministro falou, vai lá no Soreisashi, preparar os seus antepassados para ir com a senhora. Foi exatamente o que eu disse aos senhores. Aí eu fiquei, pô, então estou no caminho certo, não estou ensinando errado. E aí ela falou que começou, junto com essas 3 senhoras, começaram a dedicar para ir em março desse ano. Elas estavam se preparando para ir em março. Mas quando chegou outubro, 2 delas não tinham o dinheiro, né? Nem metade, ela já estava mais adiantado. E aí elas pensaram, vamos dedicar mais.
E quando chegou fevereiro, o ministro chamou: olha, vocês estavam falando de ir para o Japão, vai? Aí ficaram aquela pergunta, 2 iam, 2 não iam. E aí elas ficaram meio assustadas, e agora a gente fez o compromisso junto. Não, a caravana foi cancelada, porque a gente só tem 15 pessoas, precisa de 30. Então mudou para setembro. Ela disse: puxa, ficamos tão felizes de ter mudado para setembro, porque aí dá tempo das nossas 2 amigas também conseguir. E as 4 foram na caravana. E ela estava muito feliz e emocionada, porque ela é uma dona de casa e o marido é um pequeno comerciante, né? E apesar disso, ela disse que o dinheiro foi aparecendo como um milagre. E aí eu falei para ela: sabe por quê, dona Rosa? Quem convida, paga. O Meixo Sama não convidou, então ele foi fazendo aparecer o dinheiro. Uma outra senhora vende, aqui é Maracap, né? Lá é outro nome. Lá, né? Aqui é o Maracap, lá é outro nome. Ela vende Maracap, do sul, não sei né, qual o nome. Ela falou, mas eu não lembro. Ela também tomou a decisão, é uma outra senhora, dona Marina, começou a juntar. Aí o marido dela disse: isso não vai dar, é pouquinho, você ganha 10, 15 reais por dia com esse negócio, vai precisar uns 10 anos para você ir para o Japão. Mas ela disse que de repente começou a vender mais. Então ela vendia uma média de 15, 20, 30 reais no máximo por dia. Passou a vender 200. E o marido dela ficava assustado, né? Puxa, mas por que você vendeu tanto? Não sei. Apareceu um monte de gente querendo comprar. E ela vendendo essas loterias do Maracapa aí lá do sul, ela foi para o Japão. Então, gente, realmente, se os senhores, né, eu comuniquei, Meixo Sama, olha, tem um monte de gente lá no Maranhão para vir, não vou nem mandar todo mundo de uma vez para o senhor não ficar agoniado. Mas eles estão se aprontando. Então, gente, tome a decisão que os senhores vão. Na caravana dos 36, a maioria, se for pensar friamente, não tinha a menor condição financeira de ir. Mas para ir para o Japão não é a condição financeira. Essa é a parte da preparação. Mas eu também fiquei me perguntando porque eu não estava escalado para viajar esse ano. Talvez eu ia no próximo ano. E eu só tive 22 dias para me organizar, 23, e viajar. Então o reverendo Rezende, o reverendo Marçal, que é o nosso responsável da região, falou: não, Meixo Sama que está chamando. Tem alguma coisa, ele quer te dizer alguma coisa, vai te dar uma nova missão. E chegando no Japão, eu comecei a me perguntar: Meixo Sama, né, quero saber o que o senhor tem para mim, né? O que o senhor vai me pedir para fazer, vai me dar de tarefa. E também comuniquei, porque a última vez que eu fui foi em dezembro de 2012. Desde lá aconteceram muitas coisas maravilhosas na minha vida, né? Recebi a tarefa de cuidar do Maranhão, né? Me tornei reverendo, me tornei avô, né? Então muitas coisas foram acontecendo, eu fui comunicando: ó, Meixo Sama, aconteceu isso, aconteceu aquilo. É que nem um filho que volta para a casa da mãe depois de um tempo e vai contando, né, como é que está fulano, ciclano, tal, e também fica ouvindo. Então lá no solo sagrado, nós fomos primeiro para Kyoto. É o solo sagrado chamado Heian-kyo, que quer dizer terra da tranquilidade e da paz. Realmente em Kyoto é muito tranquilo. Durante 4 dias nós ficamos lá. Fizemos Dai Joreikai, reunião de Jorei, dedicamos na limpeza do centro de aprimoramento do solo sagrado, dedicamos no jardim, né, fazendo limpeza, tirando a erva daninha, passeamos, tomamos chá japonês, que é amargo, né? Mas diz que é bom, porque aí tem um docinho depois que tira o amargo, né? Então, participamos, ouvimos histórias, tivemos aulas durante 4 dias. Eu ficava procurando o Meixo Sama. Cadê o Meixo Sama? Não achei Meixo Sama. Quer dizer, ele estava lá, mas ele não me falava nada, ele só ficava me olhando, né? Depois de 4 dias, nós saímos de Kyoto para Atami.
Atami tem um solo sagrado da terra celestial. Atami fica numa praia, né? Fica no alto, mas é em frente ao mar, em frente à praia. Lembra um pouco São Luís, né? E aí eu morei 1 ano lá quando era seminarista. Então é como se eu estivesse voltando para casa. E lá nós fomos no museu de Atami, que é o maior museu particular da Ásia. Foi construído pela igreja para acolher as obras que Meixo Sama colecionou. E então a gente limpa os olhos, né, com aquela beleza maravilhosa da arte. E depois nós fomos ao Palácio de Cristal. No Palácio de Cristal, que Meixo Sama fez de frente para a Baía de Sagami, tem um vidro de 180 graus aberto. Então, quer dizer, a gente só vê paisagem, não vê mais nada, né? E é muito lindo, e o objetivo do Palácio de Cristal é limpar a nossa mente para que a gente possa planejar o futuro. Depois do Palácio de Cristal, no outro dia, aí foi o culto às almas dos antepassados e pela paz mundial, no qual eu entreguei os formulários que os senhores entregaram no Jorei Center. Entreguei 1.176 formulários, né, que os senhores me entregaram, e foi para o altar, e foi cultuado dia 1º de agosto. Os senhores fizeram oração aqui em sintonia e lá também. E à tarde nós fomos passear pelo solo sagrado. Aí tem jardim de cerejeira, de ameixeira, né? É muito lindo. Por mais que eu conte a vocês, só vocês indo lá que dá para entender o que eu estou falando. Mas é bonito, garanto. Depois, no outro dia, nós fomos no Tosanso, que é a casa onde Meixo Sama ficava quando estava construindo o solo sagrado. Ele fica bem de frente para o solo sagrado, do outro lado. Então é uma casa muito linda, muito bonita, onde Meixo Sama planejou a construção do solo sagrado de Hakone e de Kyoto. E depois nós fomos até Hakone. Ainda assim eu ficava, cadê o Meixo Sama para falar comigo, né? Ele só me olha, mas não fala nada. Eu já estava ficando agoniado, porque já estava no 7º dia da caravana, e eu só ia ficar 11. Né? A caravana são 13 dias. Eu só ia ficar até o 10º dia. E já tinham passado 7. Aí nós fomos para Hakone. Hakone fica no alto da montanha. A gente só vê montanha. Tem um vulcão, saindo fumacinha, né? E tem o Shisanso, o Kazantei, o Nikoden e o Templo Kōmyo. Para nossa surpresa, no dia 2, era culto de antepassado lá no Templo Kōmyo, aí também reza de novo os antepassados, né? E depois de visitar, por último, nós visitamos o sepulcro sagrado, onde Meixo Sama está sepultado. Mas aí que eu fui ouvir Meixo Sama. Lá no Nikoden, que é a sala mais ou menos um pouquinho menor do que essa, onde Meixo Sama recebia os membros para fazer o culto lá em Hakone, ele tem o reverendo Nakai, que viveu com Meixo Sama, foi auxiliar do Meixo Sama, quando Meixo Sama fazia essas caligrafias. E o reverendo Nakai, então, sempre, cada caravana, essa é a 4ª caravana que eu acompanho, ele conta sobre como era Meixo Sama, alguns detalhes e algumas situações que ele vivia. No Nikoden ele fala dos cultos, e depois numa outra, no Hagnomichi, é uma casa, Hagnoya, aliás, é uma casa que Meixo Sama fazia as caligrafias do nosso Hikari. Então, quando foi a primeira orientação dele, contando, ele falou várias coisas, muitas que eu já ouvi em outras caravanas. Inclusive o que me tocou, que aí eu entendi que era Meixo Sama que estava falando comigo, eu já ouvi outras vezes. Mas não sei por que dessa vez foi diferente. O que foi? Ele contou assim, o reverendo, ele contou muitas coisas, mas ele falou, aqui em Hakone, fica a 900 metros de altura, né, do nível do mar. Então os membros vinham de trem. Hoje vai de ônibus, né? Mas na época ia de trem. E era aquele trenzinho cremalheira, né? De fumaria fumaça. Demorava.
e vinham de várias cidades do Japão. Então alguns levavam 15, 16 horas para encontrar com o Meixo Sama, que o culto era de 11 a meio-dia. Então era o tempo que encontrava com o Meixo Sama, 1 hora. Nessa época, ele falou, o Japão tinha acabado de sair da guerra. Para nós brasileiros, nunca vivemos uma guerra, apesar de todas as crises e até do problema da ditadura, a gente nunca passou por uma guerra. Então ele estava explicando, numa guerra, que a gente, principalmente o país que perde tudo. Perde a honra, né? Perde a força de viver, porque vê o seu país arrasado e outro país tomando conta, decidindo o que vai fazer. Além disso, ele falou, por causa da guerra, né, a primeira coisa que o inimigo faz é tentar destruir a comida e o transporte. Então, o americano, quando vinha, né, jogava bomba incendiária nas plantações. Para quê? Para acabar com a comida. E destruir o transporte. Para quê? Para não transferir ninguém de um lado para o outro, para a pessoa ficar desesperada. E o próprio governo do Japão, querendo vencer a guerra, pegava todo o alimento que tinha e dava para os soldados e o povo se vira. E ele falou, mesmo que a gente quisesse plantar, depois que jogava a bomba incendiária, não dava, porque a bomba incendiária tem querosene, então o chão fica todo cheio de querosene, tem que tirar a terra para plantar. E como é que tira? Então ele falou que no máximo nessa época, fazia uma refeição. Pegava arroz, enchia de chá para encher o estômago, porque tinha pouco arroz. Às vezes era só sorgo. Ele estava contando que comia sorgo, que é a capa do arroz, com chá, né? E folha de pinheiro. Aí é gostoso? Não, mas enche a barriga. E ele disse que então isso era para todo mundo no Japão. Ainda assim, os membros vinham para encontrar com o Meixo Sama. Cada culto era mais ou menos 300 pessoas. Ele disse que ele tinha 20 anos quando conheceu a igreja, em 1949. E em 1950 ele passou a dedicar como auxiliar do Meixo Sama. Não só ele, tinham 6 pessoas. Mas ele falou assim, que ele via as pessoas chegando com aquele rosto cansado, magrinho, as roupas largas, olho fundo, e com um olhar tão triste, tão desesperado, né? E todo mundo chegava devagarinho, e aí de repente 11 horas Meixo Sama entrava, ministrava a Jorei, e ele disse que acontecia uma transformação. Meixo Sama não dava um pote de arroz, até porque não tinha para ninguém, não dava um pedaço de pão, nada, era só Jorei. E depois de 15 minutos de Jorei, Meixo Sama começava a orientar, a falar, e o rosto das pessoas ia se transformando. E Meixo Sama falava para os membros, olha, vocês hoje veem dessa maneira, mas um dia vai ter comida para todo mundo. O Japão vai ser um país rico. Vai vir até pessoas do exterior aqui para falar da nossa fé messiânica. Ele disse que todo mundo ouvia aquela história e ria. Coitado do Meixo Sama, isso deve ser para o meu neto, para o meu bisneto, porque do jeito que o Japão está, tudo destruído. Então quando o reverendo Nakai falou isso, eu já ouvi outras vezes, mas dessa vez, eu acho que eu queria tanto ouvir Meixo Sama, o que ele queria de mim, que eu pensei, era isso que ele queria me dizer. Porque hoje o Japão é um país rico, tem fartura de tudo. Ele falou, em 1980, tudo que Meixo Sama falou, que a gente não conseguia acreditar, já estava pronto. Em 30 anos só. 30 anos. Ele falou, não foi para os nossos netos, nem para os nossos bisnetos, foi para a gente. Então, o que eu entendi? Talvez olhando o nosso Brasil hoje, a gente pensa, né, com tanta corrupção, com tanta coisa errada, que nem 50 anos parece que vai resolver.
A gente nem sabe em quem vai votar para presidente de tanto, né, candidato maravilhoso que tem. A gente está na dúvida, qual é melhor, né? Mas então eu pensei nisso. Realmente o Japão não é sombra do que era. A gente não consegue imaginar como era ruim, como era infernal a vida no Japão naquela época. Mas cada um saía dali daquela reunião, 1 hora depois, o reverendo Nakai disse, parecia que o rosto das pessoas ficava corado. As pessoas saíam tão felizes e iam ministrar Jorei em suas cidades. À medida que ministrava Jorei, ia transformando a vida das pessoas nas suas cidades. E assim foi mudando todo o Japão. Então eu pensei, realmente, né, mesmo ministrando Jorei coletivo ainda agora, eu estava pensando, pedindo, Meixo Sama, por favor, ministra Jorei. Porque por mais que eu venha orientar os senhores, falar qualquer ensinamento para os senhores, ou contar qualquer experiência, nada disso é mais contundente para transformar a vida da pessoa do que o Jorei. Minha conversa fiada aqui não é nada diante do Jorei que nós ministramos, não sou eu não, todos nós. Eu fico às vezes pensando que é um desperdício eu estar aqui falando para os senhores, quando na verdade devia estar ministrando Jorei. Porque não é minha conversa que muda a vida de ninguém. O que muda a vida da gente, a minha foi mudada, é o Jorei. Estava falando com o Altino. Ele morou no Japão, né? Mais recente do que eu. Ele fala, mesmo entre os membros do Japão hoje, muitos não acreditam que a transformação que aconteceu no Japão foi por causa do Jorei, mas os antigos acreditam. Mas sabe por que os mais novos não acreditam? Porque eles nunca passaram o sofrimento que os pioneiros passaram. Então, senhores, a tarefa que eu percebi que Meixo Sama me deu, que eu quero compartilhar com os senhores, nós precisamos ministrar Jorei para o maior número de pessoas possível, para que transforme a vida das pessoas. Talvez a gente pense, mas se o senhor quer reverendo conversar, vai mudar. Não muda. O que muda é a força de Deus e de Meixo Sama. Aí eu saí de Hakone tão feliz, tão emocionado, porque eu percebi que Meixo Sama estava me esperando. No último dia. Aí voltei para Atami no outro dia para despedir. E aí a gente vai fazer Mitamá Migaki lá no altar. Quando vocês forem, levam uma toalha branca e uma meia branca, porque senão não entra, viu? Eu tive que comprar lá no mercadinho porque eu não levei. Mas eu sou malandro, né? Eu falo japonês, vocês não falam, né? Aí eu fui lá no mercadinho, no Lawson, e me dá aí uma toalhinha e uma meia branca. Aí fui lá dedicar. Então, Humberto falou que dedicou, o ministro Paulo também, né? Esfregou, não, o ministro Paulo não. A ministra Ruth esfregou lá o altar. Tem até uma parte minha manchada, eu acho que foi. De tanto chorar, ficou chorando. Não, mas todos os membros, nós entramos no altar. Tem uma porta, o altar é fechado, não fica aberto assim. E a gente fica ali. Então faz uma fila e entra e forma 5 filas. Para mim foi a confirmação dessa orientação do dia de Hakone. Por quê? Eu fui como seminarista para o Japão em novembro de 1987, há 31 anos atrás. E quando foi em janeiro de 88, dia 3 de janeiro, o presidente, hoje presidente, reverendo Rezende, era ministro do Departamento Internacional e cuidava de nós seminaristas. E ele chamou, reuniu a gente, olha, o reverendo Watanabe, que é o chefe do Departamento Internacional, pediu para vocês dedicarem junto com o reverendo Matsumoto, que é o presidente, no Mitamá Migaki no altar. Para mim, até aquele dia, Mitamá Migaki era pegar uma vassoura e esfregar, limpar tudo. Era assim que eu sabia, até 1987. E aí a gente está pensando, mas vamos lá limpar o altar, né? Vamos dar uma garrafinha de óleo de peroba, né? Porque lá é tudo madeira. E só que era o seguinte, 5:30 da manhã de janeiro, no Japão,
é 0 graus. Acordar 5 horas da manhã para ir atravessar daqui no Castelão, no frio, aí já começamos, a gente estava animado, mas quando falou que é 5h30 da manhã, aí já começou a bater um desânimo. Não dá para ser mais tarde, umas 9 horas, né? Está mais quentinho. Não, tem que ser 5h30. E aí nós acordamos cedo, com a preguiça danada, atravessamos a rua assim, um frio, e começamos a esfregar o chão lá. Não tinha óleo de peroba, não tinha nada, era um pano seco com a luva, e ficar esfregando no chão. Para nós aquilo não fazia o menor sentido, porque o altar é o lugar mais limpo da igreja, né? Como eu estava falando ontem, tem umas 50 Socorro Pereira lá limpando o altar todo dia, né? Porque quando vai abrir a cortina, vocês nem sabem, a cortina está fechada, está abrindo a cortina e ela está aqui catando um pedacinho de coisa no chão. Então, eu fiquei, o que eu estou fazendo aqui? Meia hora passar, é para você refletir, pensar. Com 23 anos, gente, a gente não reflete nada, a gente quer dormir. E passei meia hora esfregando aquele chão, e aí saí dali meio desanimado, né? Não gostei muito daquilo, não vi sentido. E de tarde, conversando com meus outros colegas brasileiros, eles falaram a mesma coisa. Esse negócio japonês não é muito normal, não. Limpar o que está limpo é só coisa de japonês. E aquilo foi, né, contaminando todo mundo. Aí no outro dia, eu fui lá no dia 5 de janeiro. Poxa, Meixo Sama, esse negócio aqui tá frio danado, lá fora tá mais frio ainda. Eu não estou entendendo, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer 1 mês esse negócio. Dia 5 de fevereiro, se não tiver nenhum sinal, nada, eu vou parar. E vou dormir normalmente, né? Bom, gente, eu fiz todo dia, né? Sem pensar muito, sem refletir sobre nada. Ia lá pela obrigação de fazer, ainda mais que o presidente mundial estava lá, né? Aí tá. Quando foi dia 3 de fevereiro, véspera do culto da primavera, o reverendo Rezende me chama. Vem cá, me mostrou um jornal. Você tem ligado para os seus pais? Liguei, tem uns 20 dias, tá tudo bem, então, olha aqui. Aí ele mostrou um jornal brasileiro que circulava no Japão. Em Duque de Caxias, onde meus pais moram, tinha havido uma enchente, uma chuva muito grande e uma enchente. E aí, vamos ligar para os seus pais, tá bom. Ligou lá em casa, chamava, ninguém atendia. Ele, vamos ligar para o reverendo Manabe. Aí o reverendo Manabe atendeu. Olha, realmente, lá encheu, a casa dele, do pai dele, encheu, perdeu tudo. Mas está todo mundo bem. Agora, diz para você que está tudo bem do outro lado do mundo. Eu passei o dia agoniado porque, como era de manhã no Japão, era de noite no Brasil. Então, só no outro dia que eu ia conversar com meu pai. Passei o dia agoniado, né? Quando chegou de noite, nós ligamos, meu pai atendeu. E aí meu pai falou para mim, olha, durante 4 dias entrou 2 metros de água lá em casa. Perdemos tudo. Não sobrou nada. Inclusive a Defesa Civil diz que tem que demolir a casa porque os tijolos vão apodrecer por causa da água. Aí o senhor está morando onde? Já estou aqui na casa, né, do seu Hélio, que era um amigo que tinha cedido uma casa para ficar até resolver como é que ia fazer. Aí ele falou assim para mim, meu filho, dessa vez eu acho que o Meixo Sama lavou todas as nossas máculas, fez um mitamamigá que eu pronto. A culpa é minha, fui eu. Eu fiquei lá esfregando aquele chão, aí Meixo, tu quer uma prova? Quer um sinal? Tá bom. Eu não vou dar um sinal, vou dar uma verruga bem grande assim, na ponta do nariz. Bom, gente, hoje, né, essa casa foi demolida, construiu-se outra, passou tudo. Na hora a gente fica meio agoniado, como é que vai fazer, né? Mas deu tudo certo. Então, eu fui sentar exatamente aonde eu fiz esse compromisso, há 30 anos atrás. E eu pensei, né? Estou 30 anos depois no mesmo lugar,
E Meixo Sama está me lembrando que sempre esteve por trás de todas as coisas. Então, só veio confirmar o que realmente eu entendi no dia anterior. Olhe, nós messiânicos recebemos o nosso oricário. Temos muitas limitações como seres humanos. Eu tenho. Mas nenhuma delas impede que a gente levante a mão e transforme a vida da outra pessoa. Então, se os senhores acham que precisa mudar a vida de alguém, ministra Jorei. Vamos ministrar Jorei para o maior número de pessoas possível, que eu tenho certeza que a gente consegue mudar qualquer coisa. Então foi essa mensagem que eu acredito, creio que Meixo Sama quis me passar. E eu, como disse aos senhores, né? Estou dividindo com os senhores. Então, por favor, vão ministrar Jorei para qualquer pessoa em qualquer lugar, sem pensar muito. É bom falar isso, é bom falar aquilo, não importa o que vai falar, o que importa é Meixo Sama, por favor, ministra esse Jorei. Então, posso contar com o apoio dos senhores? Então, por favor, vamos ministrar Jorei, ministrar Jorei, ministrar Jorei. Tá bom? Um bom mês para todos nós.